Né? Mas agora a gente vai participar também. Pessoal, obrigado pela presença, tá? Sejam bem-vindos, né, a esse evento super interessante que o Sesc inseriu na programação, que é o lançamento do livro do Maurício. Eu acho que vocês já devem conhecer o Maurício, o Escova, né, a carreira musical, pelo menos pela música, né, pela audição. E só lembrando um pouquinho, né, Maurício, da sua carreira, né, que estudou piano com a mãe, mas não virou pianista, virou jornalista. Daí você foi... Pior que eu nem virei jornalista. Não nem virou? pianista. Nossa, então você só pegar ele e fazer assim. Mas então você mentiu pra mim na entrevista que eu fiz aí. Eu posso ter aumentado. Acho que você aumentou. Não, mas ela me ensinou que era uma fuga. Você vê que eu estou fugindo do assunto, né? Do Beethoven, do Bach. Não, mas se você quer virar jornalista, pega ele e só faz assim, né? Ele duas vezes já virou jornalista. E daí, mulheres, você conheceu o André Abujamra do TBC, com percussão africana. Agora eu vou ter que fazer assim, perguntando, para ver se ele faz assim. Percussão africana, certo? Daí, Mulheres Negras. Daí, acabou Mulheres Negras, você foi pro Fanzine. 2 anos no Fanzine, onde você, isso é bem legal falar, que eu conheci o Maurício pelo Mulheres Negras, mas mais pelo Fanzine na televisão, na TV Cultura, que aqui quem é mais, né, tem a nossa novidade, né, mais ou menos assim, lembra, e foi onde havia muita canção, né? Você mesmo conta que lá você cantou mais de 600 composições, né? Era um programa diário, ao vivo, das 8 às 9 da noite, na TV Cultura. Eu trabalhei lá 2 anos, então devo ter feito uns 400 programas. Um talk show, comandado pelo Marcelo Rubens Paiva, escritor. Tinha a banda e a banda tocava músicas que tinham a ver com o debate do dia. E eu era o cantor, então eu cantei tudo. Amado Batista, Titãs, Tom Zé, Michael Jackson. E eu não era cantor em Mulheres Negras. Lá, mulheres era uma coisa mais misturada, não era um especialista. Então eu tomei uma dose grande de canção, do formato da canção, e fui aprendendo a cantar, porque eu ouvia os originais antes. Foi uma super escola ali. Daí você foi para a carreira solo, né? Independente, o primeiro disco em 1995, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, até fiz a primeira entrevista na sua casa, quando seu filho era pequenininho, estava na sala, lá o Tim, né? Que a gente, que era a idade... Provavelmente tentando botar bolacha maisena dentro do CD player. Daí a gente se reencontrou em 98, quando você lançou o segundo CD, o Mergulhar na Surpresa, que eu acredito que foi aqui em Bauru também que a gente fez, daí foi aqui a entrevista. Eu acho que eu fiz o show no ginásio aqui. No ginásio, Daí, vamos mandando mais 4 CDs autorais, porque você tem mais 2 como intérprete, o de Carnaval, Turbilhão, e as músicas que eu... Canções que um dia você já subiu. Isso. Então, e agora com o micro, com o Tonho Penhasco, que está aqui, que vai fazer o show amanhã. Certo? Acho que já deu para ver que quer que fale a idade, não. Pode falar, tô novo. Né? Não, eu vou falar porque ele vai fazer aniversário agora, em breve. Eu tô num dia 8 de novembro, não é? Ou também é mentira, não é? Não, tá. Isso pelo menos é verdade. Mas eu não vou falar a idade. Tudo verdade. E aqui foi convidado uma pessoa para ajudar nessa entrevista, porque ele conhece o Maurício há muito tempo. Está na estrada da música há muito tempo, que é o Escova. O Escova tem uma carreira também grandiosa, um caminho. Para quem vai lembrar do Escova e a Máfia, depois o Sossega Leão, que também era de canção, depois que era de canção, né? Que onde você também tem uma ligação com a canção, como você falou. Daí veio o Premê. Não, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A ordem cronológica você está... O Trimocotó é o último. Trimocotó é o último. É o último. Então, e outros? Fala outros, porque você já também teve. Não, na realidade é o seguinte, o total são 50 anos de música. Né? Eu sou um pouquinho mais velho do que o Maurício. Só que assim, aqui quem me conhece, aqui não tem ninguém da terceira idade aqui que me conhece. Né? Porque eu sumi de cena já faz um tempo, continuo fazendo música, produzindo, mas numa outra forma, fora do palco, né? E uma dessas coisas que é as parcerias, as músicas, as composições, eu tenho essa experiência
que a gente se conheceu na época das Mulheres Negras e viramos amigos. Então a gente tem parceria. Por exemplo, tem uma música deles que alguns de vocês devem conhecer, que é o Recipiente, que é o contrário. A letra foi coisa rara que eu musiquei uma letra dele. Né? E tem os amigos que estão no disco anterior, né, no Inverno, que a música é minha e a letra é dele. Né? Então nós temos uma parceria filosófica, vamos dizer assim, né? Então o conhecimento da gente é de que um é suporte para o outro, na verdade, na vida, né? O Escova não é tão mais velho que eu, mas eu sou um músico tardio. Eu virei músico aos 25 anos, né? E eu seguia muito Sossega Leão, porque ninguém tocava salsa. Você é o André, né? Você é o André. O André também. Também era Sossegueiro? Sossegueiro. Então eu sacava o Escova, esse cara é interessante, esse cara é interessante. O Sossega talvez ninguém tenha ouvido falar aqui, mas foi uma banda, a primeira banda que começou a mexer com ritmos afro-caribenhos, né? Nessa época no Brasil, né? Fruto de uma pesquisa. A cantora era... Eu? Então, não, mas é que era Escova, pô. Era Escova. Quem tocava no Sossega era o Nando Reis. O Paulo Micos. Eu vi o vídeo. Paulo Micos, o André Jung do Ira tocava com. E quem tocava com o Tonho, mas eu já conheci antes, era o Tonho Penhasco, que tocava quem tocava com o Escova e a Máfia, o Tonhão. Era o Tonho Penhasco que tocava. Fazia aquela guitarra infernalmente rítmica. Agora amanhã vocês vão ver as guitarras que o próprio Tonho construiu. Não bastasse ele construir a leitura. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Na verdade, mais uma escultura do que uma guitarra. É uma escultura sonora, não, na verdade. A maneira dele fazer arranjo também ela é descortinada. É uma espécie de escultura mental. Vocês vão ver, vocês vêm aqui. Não presta atenção em nada que eu cantar. Presta atenção só na guitarra do cara, que é uma trip, cara. É uma trip. Eu conheci o Tonho no palco em 1976. O Azael pôs a gente para tocar junto. E aí, às vezes, ele ia na minha casa, uma peculiaridade, ele ia na minha casa, que sempre tive bastante disco e tal, e ele pegava, posso ir lá gravar umas fitinhas para ouvir? Eu falei, lógico, Tonho, vai lá, grava. Aí eu vi ele pegava um pedacinho, um solo, gravava um solo de uma música. Aí pegava outro disco, gravava a levada da bateria. Pegava outro... Então ele é um pré-DJ, na verdade. Antes de ter DJ, ele já fazia, ele gravava tudo picotado, para ele entender. Imagina que é legal. Um cara que faz uma gravação de 10 minutos, que tem 15 minutos de cada música, 15 segundos de cada música, tudo grudado. Era o troço mais louco. Eu tentei fazer isso, eu estourei um tape deck lá em casa. Viu, Tony? Você fez isso com os amigos e deixou eu fazer, né? Você me obrigou, amigo, você não sabia como resolver a métrica. Ele fez a métrica. Ele pôs para mim acertar. Ele fez a métrica, depois eu meti melodia. Como em Trovoa. Trovoa era uma época, eu sempre ouvi muito rap. É uma coisa de paulistano da gema. Eu ouço, para mim, o que São Paulo produz esteticamente me interessa. E o rap, né, anos 80 ali, estava rolando com força. Então tinha muito a divisão de rap na cabeça. Quando o Trovoa ficou pronta, eu cantava ela como um rap. Aí eu pensei, não posso, não tem lugar de fala, não existia essa expressão. Eu sou muito branco, sou muito italiano. Meti melodia para eu poder choramingar ela um pouco, né? E aqui daqui a pouco a gente vai falar, quando a gente falar sobre, que nem minhas letras estão num livro. Um texto que vai para um livro, em tese ele acaba ali, né? Mas essas letras que estão no livro, ali é 30% do caminho. Depois isso vai subir num palco, vai ter um arranjo, uma maneira de cantar. O cantor pode empurrar ou segurar a rédea da... Pode se transformar, conforme o tempo, se transformar e mudando de forma, né? A poesia continua lá. Sim, a poesia continua. Agora, a gente que, no caso da gente que é cantautor, fala essa expressão na Europa, né? Na Itália, em Portugal, que é o cara que canta e é o autor, né? Aí, você conhece muito o texto, que você viu ele nascer. Então, eu gosto de fazer isso. Mesmo a música dos outros, eu gosto de segurar, que nem se fosse um cavalo bravo, e mandar com intensidade, né? Enfim. Pessoal, vocês perceberam que a presença do Escova é estratégica para a gente entender essa cabeça ensolarada que trovou. Então nós vamos ter a ajuda de alguém, entendeu? Então, e podemos começar então, só avisando daqui a uns 30 minutos, né? Depois dessa
bate-papo e introdução, vocês vão poder participar também, tá? Ah, você vai dar o número do Pix? A curiosidade de vocês sobre uma canção, vocês perguntam o que vocês quiserem para o Maurício, liberdade total. E, né, Maurício, pode perguntar o que quiser. O que eu souber responder. E eu só vou agora falar do livro. Eu queria que você contasse para a gente a origem do livro, como que ele nasceu, o que você sentiu em ver a sua composição num outro formato, daí na literatura, na escrita. Então, tem algumas coisas numa carreira de compositor. Por exemplo, eu queria sempre pensava, eu precisava pôr minhas letras no livro, que nem tem do Dylan, do Caetano, do Gil. E também queria fazer um songbook. São coisas que acho que são naturais para quem escreve letra e canção. Mas, pombas, carreira de músico independente, você vai empurrando com a barriga. Sabe no circo que tem o cara fica girando o prato? Um dia você tem que ver um show, outro dia você tem que pagar o ISS do show, outro dia você tem que... cair, né? Tem que ensaiar não sei o quê. Pintou um biscate para fazer, para bancar aquele show que você... Então nunca ia fazer esse livro, né? Aí, um cara aqui de Bauru, que eu conhecia de outros carnavais, que é o João Correia, que na pandemia fundou a editora Mira e Veja, daqui de Bauru. Eu devo essa pro cara lá. Me pôs na parede. Eu acho que eu não faria esse livro se ele não me guiasse. E a parceria entre a gente está em ele editar o livro, ele e a Fabiana me ajudaram, me orientaram em como é que você torna essa obra robusta no papel. Talvez seja legal você contar umas histórias. A gente revisou um pouco o texto para ele caber num livro. Eu acho que o ânimo deles eles me tocaram, que nem toco burro, né? Me botaram uma energia e eu fui atrás. Achei que legal. Tem coisas que, por mais independente que a gente seja, não consigo fazer tudo sozinho. Às vezes fazer um disco já é um custo, leva 4, 5, 6 anos para fazer, não é só a grana. É a energia, né, para pôr de pé um trabalho sendo independente. Então é inestimável essa parceria com esse bauruense elétrico aí. E o livro ficou bonito, está bem editorado, a capa está bonita. Então, eles são uma bela dupla, né? Bela dupla. Funcionam bem os dois. Dupla dinâmica. Sim, e a editora... João, aquele livro sobre educação, o neoliberalismo que você me deu, minha mulher está lendo, ela pôs no... Minha mulher é educadora. Ela participa de uma startup de alfabetizadores. Elas estão adorando. Eu vi ela conversando do livro. Bela editora que vocês têm aqui em Bauru. Então foi isso. O cara me pôs na parede e era uma coisa que eu precisava fazer e sozinho não faria. Então acho que eu vou emendar uma pergunta para você tentar me explicar. No seu livro você faz 2 indagações, 2 questões, né? Você pergunta para você mesmo, né, que alguém responda. Que você diz assim: será que tem diferença entre compositor e poeta? Então, agora eu estou sendo menos radical nisso aí. No começo da carreira, eu achava que eu pensava como poeta, embora eu escrevesse música. Na minha cabeça, poeta é assim. Pensa no Paulo Leminski, que os versos, na canção clássica, né, de música pop, ela tem quadratura. Então, 4 versos, mais 4 versos, parte A, parte B, refrão, tudo é 4 compassos de introdução, 8, 16, tudo é filho do blues, que são os 32 compassos. Então, do repente. Do repente também. Também não, porque tem várias modalidades, que eles chamam de modalidades, né? Que, por exemplo, carreirão são 6, não são 4. Sim. Né? Então, existe essa maleabilidade, sim, né? Mas na canção do rádio, o 4 é o rei. Sim, né? sim. Que é orgânico. E eu sou filho do rádio. Sou filho do rádio. Eu não fui alfabetizado em escola de música. Eu ouvi rádio, né? Mas o meu comportamento escrevendo texto era de poeta. Por exemplo, no Mulheres Negras tinha uma música que falava: atrás de um trilho reside um velho milho, espiga seu filho brincando, coalho, com tomate, com repolho. Um dia comi isso com molho, só pensando, como tudo nessa vida é feito a olho. Ela não tem... Muita coisa que eu faço não
não tem número certo de sílaba, às vezes é um pensamento. Eu acho que eu comecei a escrever letra e não poesia, depois que eu li um livro do Paulo Leminski, chamado Caprichos e Relaxos. Que é musical pra caramba. Super. É um poeta que fazia a letra. Eu fiquei louco. Então, na minha cabeça, primeiro, a poesia, as palavras não significam só o que está escrito ali. Na canção, às vezes, você usa um monte de versos, 50 palavras, para contar uma história mais linear. Um monte de palavras é só suporte para uma ideia. A poesia, às vezes, com 2 palavras já tem 40 ideias. Você é jogado contra a parede, você fica louco. Às vezes você precisa estar embriagado para conseguir entender um texto, tem que estar fora de si, né? Então, eu acho que eu escrevia com o texto muito carregado de significados e sentidos e truques. Então, nesse sentido, eu achava que a poesia era diferente da letra para a canção. Tem algumas minhas que elas se comportam mais como canção. Depois que saiu o livro, aí mudou. Mas se realizou a ideia, né? Mas eu vendo o livro, eu penso assim, parece poesia, né? Graficamente eu dei uma acertada assim, mas eu acho que o pensamento do poeta é diferente. Por causa de ter o livro, eu ando conversando, que nem eu estou conversando com o Escova aqui. Eu fui conversar com poetas, escritores, algumas vezes, né? E eles têm um comportamento diferente com o texto. A gente que é fazedor de canção, a gente é mais vira-lata. Né? A gente é o rádio, o disco, a calçada, a balada, né? A gente aceita até rimar no infinitivo se for necessário. Rimas pobres. Né? Alguns ficam ricos até com essas rimas pobres. Com certeza. Mas, por exemplo, eu fui num bate-papo com o Fabrício Corsaletti e estava lá a Bruna Weber. São poetas de 40 anos, caras interessantes. Eles têm um trato com o texto pesado. Eles são professores de teoria literária, eles são tradutores, eles estão 24 horas por dia com o texto. Eu faço a cada 4, 5 anos, eu faço uma safra. O resto do tempo, eu estou tentando pôr ela na estrada. Eu dirijo, eu carrego caixa de disco, quem viu ali, toco instrumento, ensaio com o Tonho, tiro nota fiscal, telefone, pô, não quer meu show aí? Eu tenho 450 coisas, além de escrever o texto, né? E eu acho, isso eu percebi também conversando com esses poetas. Para eles o texto é um negócio gigante. Para mim o texto é um motivo para eu ter matéria-prima para subir no palco e cantar. Eu não termina no texto. Então, é legal esse livro, porque ele dá uma noção de conjunto da minha ideia, do meu afeto, do meu pensamento, visão de mundo, essas coisas. Mas eu escrevo para poder ter canção, para subir no palco, pegar o microfone. Meu instrumento de trabalho é esse aqui, mais que a caneta. A caneta é um truque para eu chegar aqui. Maurício, como você usou a palavra afeto, eu vou fazer uma outra questão. No seu livro você fala da sua mulher, né, a Lu, que ela você já disse, professora, né, educadora, e você reparou ali, você confessa ali, de que a eficiência de uma educadora, o resultado, né, de se educar, uma regra principal é o afeto, né? E eu escuto sua música há muito tempo, né? Além de tudo, é uma coisa que a gente, talvez, você é um grande melodista também, né? Você consegue transformar letras que você lê no livro aqui. Eu falo, nossa, como que ele conseguiu cantar essa música e transformar ela, né, num som, numa melodia? Tanto é que uma hora você fala assim, uma frase com um som bonito, né? Realmente as palavras cantam, né? Elas te dão o ritmo, o tom, né? E isso a gente percebe no seu tipo de cantar, que daí já é outra coisa diferente, que nem você diz no Trovoa, que você gravava de manhã, porque aproveitava aquela voz, né, mais grave, e volto para a pergunta do afeto, né? Um dos ingredientes da sua música que me faltava entender, fora as letras que sempre trabalha com a cidade, com o amor, com a ficção, com a realidade, observações, etc. O ser humano que você fala, imagens, você tem o afeto. Eu acho que sua música passa afeto, tá? E para mim a sua música passa afeto quando ela se transforma nisso que você falou, em tudo no palco.
que é a letra, a melodia e a forma de cantar. Sua música tem afeto? Panilete? Tem afeto de várias maneiras. Às vezes ela pode nascer de um afeto. Mas tem um troço, eu sou muito fã do Nelson Rodrigues e da Marília Mendonça. E são dois autores que analisam a situação afetiva. Lógico, quando um cara que vai escrever um texto sobre afetos, a gente analisa, mas a gente está envolvido. Não é que eu estou aqui explicando coisas que quando eu fiz era na ignorância, né? O lance com a minha mulher é o seguinte: ela é educadora, é de uma safra que estudou na pedagogia da USP e tal, eles estudaram com a filha do Paulo Freire e tal, alfabetizadora, né? De criança pequena. Eu pegava as conversas dela pela metade. Eu sou autodidata em quase tudo, então eu preciso pegar a conversa pela metade para eu saber alguma coisa. Eu sou o tipo de um almanaque, assim. E eu via ela falando muito sobre algumas coisas de educação infantil, alfabetização, vínculo. Essa palavra me chama a atenção, vínculo. O professor conhecer o aluno, o professor sacar o processo do aluno. E você que é músico também, Escova, a gente estudando instrumento, não deu, sempre que teve um professor que sacou a onda da gente, a técnica não deu um pulo, muito mais do que as horas que a gente passou, né? E às vezes até, não só isso, por exemplo, às vezes o professor, quando você estava bem com ele, você mais conversava do que tocava. Sim. Né? Esse vínculo, né? Criava um vínculo com uma pessoa, né? Uma humanidade. Não chegava aquele negócio do professor diz que você tem que fazer, e você não. Ele te percebia e você percebia. Exatamente. Então essa história de vínculo, de afeto, né? Então aí eu acho assim, eu fico observando. Não é que a gente observa com aquela... Eu fico pensando, pô, será que a gente que é artista é um tipo de um abutre que fica olhando a vida das pessoas, se elas estão sofrendo, se elas estão gozando, para a gente se servir daquelas coisas, para fazer uma obra de arte? Às vezes acontece. Eu não acho que a gente é um abutre. Mas às vezes você vê uma coisa na sua frente, uma situação, né? Mas não é reto. Às vezes você vê com o rabo do olho, você ouve um pedaço. Outra coisa aqui, e de novo eu estou falando em afeto, de uns 10, 15 anos eu fui para a psicanálise. Foi importante, porque destravou na minha cabeça algumas noções sobre o certo, errado, o bem, o mal, expectativas, e essa história que o Freud sempre falou, da livre associação. Eu achava que ia lá, ia falar o que aconteceu ontem, e o cara ia me resolver, cara. Tem uma regra, né? Não é. Você chegava lá, contava um caso escabroso para o doutor, lá atrás, né? Ele falava, agora associe. Associar, por exemplo, eu estou vendo essas bolinhas de borracha que tem na ponta do palco aqui, que nem tem no chão do metrô, já associei. Mas me lembra, eu tinha aquele tênis rainha, que tinha umas bolinhas embaixo para jogar futebol. O que chute também não era umas bolinhas, mas era parecido. Associei com Vila Olímpia. Vila Olímpia associo com Hércules, que era um desenho animado que tinha. Hércules, eu tenho uma bicicleta chamada Hércules. Essa minha bicicleta eu comprei de um jardineiro. Esse jardineiro era um português, porque a Vila Olímpia tinha muito português. Português é meu avô, sabe? Se você engatar, que nem acender um cigarro no outro, não tem fim. E às vezes você engata 50 coisas, pum, cai uma história no chão. Quanto mais a gente estiver distraído, a sensação que eu tenho, que também não trabalhamos com certeza, né? É distraído. De novo o Leminski, ele fala, distraídos venceremos. Né? E a mulher dele, ex dele, a companheira dele, a Alice Ruiz, escreveu, a cada 1000 lágrimas nasce um milagre. Um pouco é o exercício da observação, porque você escreve, minha lata de lixo é cheia, eu taquei fogo, mandei para reciclar, né? Eu, pelo menos, eu não escrevo muito toda hora, eu fico um tempo sem escrever. Quando eu estou escrevendo, escrevo, jogo fora, às vezes você gasta muita energia, que nem fazer cachaça, cara. Às vezes é um canavial inteiro, ela pinga 2 garrafas, pô, boa, né? Qual é a nossa matéria-prima? Nós somos operários do imaginário, certo? A gente constrói castelos no ar e abre a visitação pública, né? Basicamente, a nossa
matéria-prima, são essas vivências, essa livre associação, né? Essa busca de um sentido para uma coisa que, se você for prestar atenção de como você juntou elas, não tem o menor sentido. Você começa a achar um sentido, né, nessas associações. Às vezes depois você saca. Quer dizer, você imagina que saca. Que é quando cai, que nem você falou. Você analisa, mas... materializa numa história. Pode crer. Operário de imaginário. Operário de imaginário. Nossos tijolos são nossas vivências. Boa. Né? É isso aí. Maurício,